Em 1919, Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo naquela época, escreveu uma carta. Nela, ele descreveu o que aconteceria com a humanidade se as pessoas perdessem um princípio simples da mente milionária. 100 anos depois, tudo o que ele previu está diante dos nossos olhos. E antes de continuar, se você sente que existe algo maior acontecendo por baixo da superfície da realidade que vivemos, deixa o like. Porque o que você vai ouvir agora não é teoria. É um espelho. A carta foi escrita à mão. Tinta preta sobre papel amarelado. Andrew Carnegie tinha 83 anos. Estava no fim da vida. E sabia disso. Ele não escreveu para jornais. Não publicou em livros. Não fez discursos. A carta foi endereçada a um grupo muito pequeno de pessoas. Homens que ele havia escolhido pessoalmente para continuar o que ele chamava de o trabalho mental da riqueza. Entre esses homens estava Napoleon Hill, e o que Carnegie escreveu naquela carta ficou trancado por décadas. Alguns dizem que foi proposital. Outros acham que o mundo simplesmente não estava pronto. Mas agora a gente vive exatamente o cenário que ele descreveu. E eu vou te mostrar por quê. Carnegie começa a carta com uma frase que parece simples, mas carrega um peso devastador. O maior perigo que a humanidade enfrentará não virá de guerras, doenças ou catástrofes naturais. Virá do esquecimento de um princípio. A mente cria a realidade antes que a realidade se manifeste. Para ele, o verdadeiro colapso da civilização não seria material, seria mental. Ele disse que as pessoas iriam, aos poucos, entregar o controle da própria mente, que iam aceitar pensamentos prontos, crenças herdadas, medos fabricados, e que, no fim, viveriam como sonâmbulos, acordados, mas não conscientes. Ele chamou isso de a grande dormência. E olha só, ele escreveu isso em 1919. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha algoritmo, não tinha feed infinito. Mas ele viu. Carnegie conta na carta uma história. Ele diz que conheceu um homem na Escócia, ainda jovem, que trabalhava numa fábrica de ferro. O homem era brilhante. Lia, pensava, questionava. Mas todo dia, ao voltar para casa, ele ouvia a mesma coisa da família. Não sonhe alto demais. Aceite seu lugar. A vida é dura e você não vai mudar isso. 10 anos depois, Carnegie reencontrou esse homem. Ele continuava na mesma fábrica, mesma função, mesmo salário. Mas o pior é que ele tinha mudado por dentro. Não brilhava mais nos olhos. Não questionava mais nada. Repetia as mesmas frases que antes odiava ouvir. Carnegie escreveu: ele não morreu, mas algo dentro dele morreu. E isso é pior. Porque um homem morto-vivo consome recursos, ocupa espaço, mas não cria nada. Ele apenas repete o mundo como foi entregue a ele. E aí, Carnegie faz a pergunta que atravessa o século. Quantos milhões de homens e mulheres viverão essa morte em vida? A resposta dele: a maioria. Mas o que causa isso? O que faz uma pessoa apagar a própria chama? Carnegie era direto. Ele não tinha paciência para eufemismo. Ele disse que o maior inimigo da mente humana não é a ignorância. É a aceitação passiva. Aceitar o que te dizem sem questionar. Aceitar a narrativa pronta. Aceitar que é assim mesmo. Aceitar que você não tem poder. Ele escreveu: quando um homem aceita sua impotência, ele não está sendo humilde. Ele está sendo covarde. Porque a verdade é que ele tem medo do próprio poder. E isso dói, né? Porque a gente sabe que é verdade. É mais fácil dizer eu não consigo do que admitir eu tenho medo de tentar e descobrir que sou capaz. Porque se você descobre que é capaz, você não tem mais desculpa. E aí, a vida te cobra. Carnegie via a riqueza de um jeito diferente da maioria. Para ele, dinheiro era consequência. Não era o jogo. O jogo era a mente.
Ele dizia que existem duas classes de pessoas no mundo e não tem nada a ver com dinheiro no bolso. Tem os que criam realidade e tem os que habitam a realidade criada por outros. Os criadores dominam a própria mente. Eles decidem o que pensar, escolhem em que acreditar, constroem mundos internos primeiro e depois o externo se ajusta. Os habitantes apenas vivem, reagem, reclamam, esperam, culpam. E Carnegie era brutal nesse ponto. Não existe meio termo. Ou você é arquiteto da sua mente, ou você é inquilino da mente de outra pessoa. E inquilinos nunca ficam ricos. E veja bem, ele não está falando só de grana. Ele está falando de liberdade, de poder, de identidade. Quantas pessoas você conhece que vivem repetindo opiniões que nem são delas? Frases que ouviram em algum lugar e adotaram como verdade? Dinheiro não traz felicidade. Rico é tudo ladrão. Para ganhar dinheiro tem que ralar muito. Nenhuma dessas frases foi pensada. Foi herdada. Foi aceita. E quando você aceita uma crença sem questionar, você vira escravo dela. Na carta, Carnegie descreve o que ele chama de a infecção invisível. Ele diz que a pobreza não é transmitida por falta de oportunidade. É transmitida por contágio mental. Você cresce ouvindo que não dá, que é difícil, que não é para você. E essas palavras entram, não como informação, mas como programação. Ele escreveu: um homem pode nascer em berço de ouro e morrer pobre. Outro pode nascer no lixo e morrer rei. A diferença não está no berço, está no que ele permitiu que entrasse na mente. E isso é perturbador, porque tira toda desculpa. Não é o sistema, não é o governo, não é a sorte. É o que você aceita como verdade. É o que você repete para si mesmo todo dia, sem nem perceber. Tem uma parte da carta que Carnegie dedica ao que ele chama de os guardas invisíveis da mediocridade. Ele lista 5 forças que mantêm as pessoas presas. E cara, é assustador como isso se aplica hoje. Primeiro, a opinião alheia. Carnegie diz que a maioria das pessoas vive numa prisão invisível construída pelo medo do julgamento. Elas não tentam porque o que os outros vão pensar. Ele escreve: se você vive com medo do olhar alheio, você não vive. Você encena. Segundo, o conforto da queixa. As pessoas reclamam porque reclamar é fácil. Dá a sensação de estar fazendo algo sem precisar fazer nada. Carnegie era ácido nisso. Reclamar é o ópio do fraco. Ele entorpece a dor, mas não cura a ferida. Terceiro, a ilusão da segurança. Carnegie sabia que segurança é uma mentira. Ele disse que as pessoas trocam liberdade por uma falsa sensação de controle. Aceitam empregos que odeiam, relações que sufocam, vidas que não são delas. Tudo em nome da segurança. Segurança é a algema mais cara que existe, e as pessoas pagam com a própria vida por ela. Quarto, a pressa. Isso aqui é genial. Carnegie diz que a pressa não é ambição, é desespero disfarçado. Quando você quer resultados rápidos, você não está confiando no processo. Você está com medo de que não vai dar tempo, que você não é suficiente, que vai falhar. A pressa é filha do medo, e o medo nunca construiu fortuna. Quinto, a identificação com a dor. Esse é o mais sutil e o mais perigoso. Carnegie diz que muita gente se apega ao sofrimento, porque o sofrimento vira identidade. Eu sou pobre. Eu sou azarado. A vida é dura comigo. E quando você se identifica com a dor, você defende ela. Você prova que está certo. Inconscientemente, você sabota qualquer tentativa de sair dali. Porque se você sair, quem você é? O homem que ama sua miséria nunca será livre. Porque a liberdade o assusta mais do que a prisão. E aí, Carnegie faz uma virada na carta. Ele para de descrever o problema e começa a apontar a solução. Mas não é uma solução mágica, não é um atalho, não é uma fórmula secreta.
É algo que ele chama de o retorno ao trono da mente. Ele diz: a riqueza nunca foi sobre ouro, foi sempre sobre governo. Governar a si mesmo, governar os próprios pensamentos, governar a própria direção. E ele explica que todo homem rico que ele conheceu, e ele conheceu centenas, tinha uma coisa em comum. Eles não reagiam ao mundo. Eles respondiam. Reação é automática. Vem do medo, da raiva, do impulso. Resposta é consciente. Vem da escolha, da estratégia, do controle. Carnegie escreve: quando você reage, o mundo te controla. Quando você responde, você controla o mundo. E isso muda tudo. Porque significa que você não precisa mudar o mundo lá fora primeiro. Você muda o mundo aqui dentro. E o de fora se ajusta. Tem uma passagem linda na carta, quase poética, onde Carnegie descreve a mente como um jardim. Ele diz: todo homem é jardineiro da própria mente, mas a maioria deixou o jardim virar mato. Sementes ruins foram plantadas por outros. Ervas daninhas cresceram. E agora, quando olham para dentro, veem apenas escuridão e caos. Mas o jardim ainda está lá, debaixo do mato, esperando. E tudo o que ele precisa é que você volte, que você arranque as ervas, que você plante de novo, com intenção, com cuidado, com fé. E ele termina essa parte dizendo: um jardim bem cuidado atrai abelhas, flores, frutos. Um jardim abandonado atrai pragas. O mesmo vale para a mente. Carnegie então faz uma afirmação que, para a época dele, soava absurda. Mas hoje soa profética. Ele disse: chegará um tempo em que as pessoas terão acesso a todo o conhecimento do mundo na palma da mão. E mesmo assim, a maioria viverá na ignorância. Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento. E entretenimento é a nova prisão. Cara, ele falou isso em 1919. Pensa no que a gente vive hoje. Você tem YouTube, podcasts, livros digitais, cursos, tudo ali. De graça, muitas vezes. E o que a maioria faz? Consome, mas não aplica. Assiste, mas não age. Sabe, mas não transforma. É exatamente o que Carnegie previu. A informação virou droga. A gente usa para sentir que está evoluindo, mas não evolui. A gente acumula conhecimento como se fosse coleção e fica ali, parado, cheio de informação e vazio de resultado. E aí, ele vai mais fundo. Ele diz que o verdadeiro luxo do futuro não seria conforto. Seria atenção. No futuro, o homem mais rico será aquele que souber proteger sua atenção. Porque haverá 1000 vozes gritando, 1000 luzes piscando, 1000 promessas vazias, e a maioria irá se perder nesse barulho. Mas aquele que souber focar, aquele que souber silenciar o ruído externo e ouvir a voz interna, esse será imbatível. Ele viu, sem internet, sem redes sociais, sem notificação. Ele viu, porque ele entendia a natureza humana e sabia que o ser humano, quando tem acesso a tudo, perde a capacidade de escolher o essencial. A gente fica perdido na abundância. E no fim, não faz nada que importa. Carnegie encerra essa primeira parte da carta com um aviso. Um aviso que parece ter sido escrito ontem. Se a humanidade esquecer que a mente é o ativo mais valioso que possui, ela perderá tudo, não de uma vez, mas aos poucos, geração por geração. Até que um dia olharão ao redor e perceberão que vivem em gaiolas douradas, confortáveis, mas gaiolas. E aí ele pergunta: você prefere uma gaiola confortável ou o céu aberto com todos os seus riscos? Essa é a pergunta. E cada um de nós responde todo dia, com cada escolha, com cada pensamento, com cada ação. Na segunda parte da carta, Carnegie muda o tom. Ele para de avisar e começa a ensinar. Mas não como um professor, como alguém que está passando um segredo de família, algo que não pode se perder. Ele escreve: se você chegou até aqui,
é porque algo em você ainda resiste. Ainda não aceitou a mediocridade como destino. E é para você que escrevo o que vem agora. E o que vem é poderoso. Carnegie começa falando sobre o que ele chama de a lei do vácuo mental. Ele diz que a mente humana não pode ficar vazia. Se você não a preenche com pensamentos que você escolheu, ela será preenchida pelos pensamentos de outros. Propaganda, opinião, medo, dúvida, inveja. Tudo entra. Automaticamente. Sem permissão. Porque a mente é como uma porta aberta. E se você não põe um guarda ali, qualquer coisa entra. Carnegie escreve: o homem que não escolhe o que pensar, terá seus pensamentos escolhidos por ele e viverá uma vida que não é sua. E ele dá um exemplo brutal. Ele conta sobre um operário que trabalhava para ele numa das fábricas. O homem era esforçado, chegava cedo, saía tarde, fazia tudo direitinho. Mas Carnegie percebeu algo. Ele nunca sorria, nunca falava de futuro, nunca sonhava. Um dia, Carnegie chamou o homem e perguntou: por que você trabalha assim, sem alegria? E o homem respondeu: Senhor Carnegie, eu trabalho porque preciso. Alegria é coisa de rico. Carnegie ficou em silêncio e depois disse: você está errado. Você não é pobre porque não tem dinheiro. Você é pobre porque aceitou que a alegria não é para você. O homem ficou sem resposta. E Carnegie terminou: e enquanto você acreditar nisso, você nunca terá nem o dinheiro, nem a alegria. Isso é devastador, né? Porque a gente sabe que é verdade. A gente já viu isso, já sentiu isso. Talvez até já tenha sido isso. A crença de que certas coisas não são para você, que você não merece, que não é digno, que é pretensão querer mais. E essa crença, ela não precisa de prova. Ela se autoalimenta. Você acredita que não vai dar certo. Aí não tenta de verdade. Aí não dá certo. Aí você fala: tá vendo? Eu sabia. E o ciclo se repete. Carnegie chamava isso de profecia mental. Você profetiza sua própria derrota. E então, a cumpre. E o pior, você acha que isso é ser realista. Mas não é. É ser covarde disfarçado de prudente. Carnegie então apresenta o que ele considera a habilidade mais valiosa que um ser humano pode desenvolver: domínio do pensamento habitual. Ele diz: você não é o que pensa uma vez. Você é o que pensa repetidamente. Os pensamentos que você repete se tornam trilhas, e trilhas se tornam estradas, e estradas se tornam destinos. Pensa nisso. Todo pensamento que você tem, se repetido, vira crença. Toda crença, se mantida, vira identidade. Toda identidade, se incorporada, vira destino. Então, quando você repete "eu não consigo", "eu sou assim mesmo", "eu nunca vou ter dinheiro", você não está só pensando. Você está construindo. Construindo a prisão, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. E Carnegie era direto. Se você tem pensamentos de pobreza, você terá vida de pobreza. Não porque o universo é cruel, mas porque você se programou para isso. Agora vem uma das partes mais práticas da carta, e ao mesmo tempo, a mais ignorada. Carnegie lista o que ele chama de os 3 pilares do homem rico de mente. Não é sobre técnicas, não é sobre investimento, não é sobre networking, é sobre estrutura interna. Primeiro pilar: definição clara. Carnegie diz que a maioria das pessoas não sabe o que quer. Elas sabem o que não querem. Mas isso não é suficiente. Saber o que você não quer é fácil. Todo mundo sabe. Mas saber o que você quer, com clareza absoluta, isso separa o sonhador do realizador. Ele diz que você precisa ser capaz de descrever sua vida futura com detalhes. Não vago, não genérico. Onde você vive, como você acorda, o que você faz, com quem você está, como você se sente. Porque a mente não trabalha com vago.
A mente precisa de imagem, precisa de textura, precisa de emoção. Se você diz, eu quero ser rico, a mente não sabe o que fazer com isso. Mas se você diz, eu acordo às 6 horas, numa casa com luz natural, tomo café olhando para o jardim, trabalho em algo que amo e durmo tranquilo, sabendo que tenho liberdade. Aí a mente entende e começa a trabalhar. Segundo pilar, repetição consciente. Carnegie era obcecado por isso. Ele dizia que pensamento solto não cria nada. Pensamento repetido cria tudo. E ele tinha um ritual. Todo dia, ao acordar, ele passava 15 minutos reafirmando mentalmente quem ele era e para onde ia. Não como afirmação vazia, mas como construção consciente. Eu reforço minha mente como um ferreiro reforça o aço, com calor, pressão e repetição. E no fim, ela fica indestrutível. E ele alertava: se você não repetir suas próprias verdades, você repetirá as verdades de outros. E no fim, viverá a vida de outros. Terceiro pilar: ação imediata. Carnegie odiava a procrastinação, mas ele entendia de onde ela vinha. Ele dizia que a procrastinação não é preguiça, é medo. Medo de que você não seja capaz, medo de falhar, medo de descobrir que você é comum. E a solução? Haja antes de estar pronto, porque você nunca estará pronto. Prontidão é uma ilusão. Ação cria prontidão. Ele contava que, quando decidiu abrir sua primeira siderúrgica, ele não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha garantia, mas ele agiu. E no meio da ação, as respostas vieram. O universo não recompensa quem espera, recompensa quem se move. Tem uma parte da carta onde Carnegie fala sobre o que ele chama de o custo invisível da inação. Ele diz: as pessoas pensam que a inação não tem custo, mas tem, e é o mais caro de todos. Você paga com tempo, paga com potencial, paga com a própria vida. Ele descreve como viu dezenas de homens brilhantes morrerem sem nunca terem feito nada de importante. Não porque não podiam, mas porque esperavam. Esperavam o momento certo, a situação perfeita, o medo passar. E no fim, o tempo acabou. Carnegie escreve, com uma tristeza visível nas palavras: o cemitério está cheio de talentos desperdiçados, cheio de livros não escritos, empresas não abertas, vidas não vividas, e tudo porque alguém achou que tinha tempo. E aí ele faz a pergunta que te acorda: quantas versões de você mesmo já morreram por inação? Pensa nisso. Quantas ideias você teve e não executou? Quantas mudanças você quis fazer e adiou? Quantas vezes você disse um dia e esse dia nunca chegou? Cada uma dessas é uma morte pequena, um futuro que nunca existiu, uma versão de você que ficou enterrada na hesitação. Mas Carnegie não era cruel. Ele entendia a dor, ele entendia o medo. E ele escreve algo lindo: eu não estou pedindo para você ser perfeito. Estou pedindo para você ser real. Um homem real erra, cai, duvida, mas levanta e continua. E é isso que o torna grande. Ele dizia que o erro não é fracasso, o erro é informação. Toda vez que você tenta e não dá certo, você aprendeu algo. Você eliminou um caminho. Você ficou mais próximo da resposta. Mas, se você não tenta, você não aprende nada. E fica preso no mesmo lugar, com as mesmas dúvidas, a vida inteira. O homem que nunca errou é o homem que nunca tentou. E esse é o único erro que não tem perdão. Carnegie então fala sobre algo que ele chama de a mente dos 5%. Ele observou, ao longo da vida, que apenas 5% das pessoas acumulavam 95% da riqueza. E ele queria entender por quê. Não era inteligência. Ele conhecia gênios pobres. Não era sorte. Ele conhecia homens ricos que começaram do nada. Não era educação. Ele mesmo tinha pouca educação formal. Então o que era? Carnegie descobriu que era uma combinação de 3 coisas. 1.
Eles não pediam permissão. Os 5% não esperavam o mundo validar suas ideias. Não esperavam aprovação. Não esperavam o momento certo. Eles decidiam e agiam. Permissão é para crianças. Homens livres não pedem. Eles tomam responsabilidade e vão. 2. Eles viam falha como feedback. Enquanto os 95% viam falha como confirmação de incompetência, os 5% viam como ajuste necessário. Falha não é o oposto de sucesso. É parte dele. Quem não falha, não está tentando o suficiente. 3. Eles investiam em si mesmos primeiro. Enquanto a maioria investia em conforto, segurança e impressionar os outros, os 5% investiam em conhecimento, habilidade e mentalidade. Carnegie escreveu: "O melhor investimento que você pode fazer não está no mercado, está em você, porque você é o ativo que gera todos os outros." E isso é profundo, porque a gente esquece disso. A gente compra curso, mas não estuda. Compra livro, mas não lê. Quer resultado, mas não muda. E aí fica esperando que o mundo mude primeiro. Carnegie termina essa sessão com uma metáfora que ficou famosa entre os que tiveram acesso à carta. Imagine que você é um rádio. Você pode sintonizar qualquer frequência. Frequência de medo, frequência de escassez, frequência de dúvida, ou frequência de poder, frequência de abundância, frequência de certeza. A maioria das pessoas vive a vida inteira sintonizada na frequência errada e reclama que a música é ruim. Mas a música não é o problema. A sintonia é. E ele continua: você não muda a frequência uma vez. Você muda todo dia, toda hora. Toda vez que um pensamento ruim aparece, você escolhe não segui-lo. Toda vez que uma dúvida surge, você escolhe não alimentá-la. E, aos poucos, você vai se tornando imbatível. Na parte final da carta, Carnegie faz algo inesperado. Ele escreve uma espécie de testamento mental, não de bens, mas de princípios. Ele chama de Os Mandamentos do Homem Rico de Mente. E eu vou te passar alguns deles agora, exatamente como ele escreveu. Nunca aceite uma crença sem questioná-la, mesmo que venha de mim. Sua mente é seu reino. Proteja as portas. Nem todo pensamento merece entrar. Dinheiro é consequência de valor entregue. Foque no valor. O dinheiro virá. Não compita com ninguém. Você não está numa corrida. Você está numa construção. O medo é mentiroso. Ele grita perigos que não existem. Haja apesar dele. Todo homem rico já foi pobre. Mas nem todo pobre se tornará rico. A diferença está na mente, não na conta. Nunca ache que chegou. Chegada é morte. Crescimento é vida. E o último, que ele destacou em letras maiores: você é o que você pensa. Então pense grande, ou não pense. Carnegie, então, faz um aviso final. Um aviso que soa quase como despedida. Eu não sei se estarei vivo quando esta carta for lida por muitos, mas sei que as palavras aqui viverão. Porque verdade não morre. Ela apenas espera ser redescoberta. E se você está lendo isso agora, é porque chegou a hora, sua hora, de acordar, de assumir, de parar de viver como vítima e começar a viver como criador. O mundo não precisa de mais uma pessoa reclamando. Precisa de mais uma pessoa construindo. Então, construa. Mesmo com medo. Mesmo sem garantia. Mesmo que ninguém acredite. Porque, no fim, a única aprovação que importa é a sua. E ele encerra com uma frase que me arrepia toda vez que leio. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para dominar. Então, domine. Agora, me responde uma coisa. O que você vai fazer com o que ouviu? Porque informação sem ação é só entretenimento. E você não veio aqui para se entreter. Você veio porque algo dentro de você sabe que existe mais. Que existe uma versão de você que não se contenta, que não aceita, que não desiste. E essa versão está esperando você agir. Carnegie deixou um mapa. A carta foi o aviso. Mas o caminho você tem que andar.
E se você realmente quer dominar sua mente, se você quer destrancar os padrões que te mantêm preso e ativar a mentalidade que cria riqueza, então precisa conhecer as 7 chaves. Elas desbloqueiam sua mente para a abundância definitiva, com práticas e declarações diárias que reconstroem a forma como você pensa, age e atrai resultados. Está tudo no sistema que chamei de Códigos Milionários. Se quiser conhecer, o acesso está no link da descrição. Mas só entra se você tiver decidido, porque não é para quem quer tentar, é para quem decidiu transformar. E me diz aqui nos comentários, qual foi a frase da carta que mais te impactou? Aquela que bateu diferente. Quero saber. Aqui é o Portador. Nos vemos no próximo vídeo.